Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que habita em nossos corações, habita nas nossas vidas. E mesmo em meio à adversidade, Ele tem falado com nós, Ele tem derramado da graça dEle sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos louvando ali, eu estava lembrando daquele quadro da ceia. E aqui no quadro da ceia, João, ele reclina a cabeça no peito de Jesus. Tem até um louvor que estão cantando aí ultimamente, que nós possamos estar que nem João, né, ouvindo as batidas do coração de Jesus. Está tão perto dele, a ponto de poder ouvir as batidas do coração. É para isso que Deus tem nos chamado para um relacionamento. Não uma vida de aparência, né, como o Alex pregou aqui na quarta-feira, não uma aparência religiosa, né? Só uma aparência, mas viver aquilo com intensidade, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. E nesta manhã, eu queria ler com você, abre aí Jeremias 12, 13, Jeremias 2, versículo 13. Deus dá uma direção de uma palavra, é bom nós ficarmos atentos com as nossas vidas, aquilo que Deus vai falar no nosso coração, né? Então fique atento aí o que Deus vai falar no seu coração, porque eu sei que mesmo em meio à igreja, Deus fala também individualmente com cada um de nós. Talvez de uma forma que nem eu, pregando a palavra aqui, possa entender ou posso ter imaginado que Deus poderia falar com você de alguma forma. Então fique atento àquilo que Deus vai falar no seu coração. Diz assim, ó, Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Senhor Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra. A tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é a nossa direção. Senhor Deus, o Senhor nos ensina a guardar a tua palavra no nosso coração, para que nós possamos ter uma vida de santidade, Senhor. Então nesta manhã, Senhor Deus, fala com cada um de nós aqui, para que nós possamos, Senhor Deus, experimentar, Senhor Deus, a tua vontade sobre as nossas vidas, desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, Senhor Deus. Fala fortemente no nosso coração nesta manhã, Senhor Deus, e vai direcionando as nossas vidas, tocando o nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, viver com intensidade, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é autossabotagem. Autossabotagem. Nós, por muitas vezes, nós queremos sabotar os planos de Deus para as nossas vidas. Nós sabotamos. Então, nós, mesmo que inconscientemente, nós olhamos algo que Deus está nos chamando, Deus está fazendo, e nós não nos achamos capazes de cumprir aquilo, então nós nos defendemos. E a nossa defesa é evitar. A nossa defesa é não sair do nosso comodismo, ficar parado e falar, eu não posso, eu não consigo. Para trazer mais para o nosso dia a dia, nós falamos, é coisa da minha cabeça, não é assim? Quando nós queremos nos defender, e muitas vezes nós vamos falar, isso é coisa da minha cabeça, isso não é coisa de Deus não, é eu que estou imaginando que Deus poderia estar me chamando para tal coisa. E não é difícil a gente se auto-sabotar. Se você lembrar da história dos espias, quando Moisés enviou 12 homens para espionar a terra que já era prometida. Não era a terra que Deus ia fazer ainda para dar, já era aquela terra, já estava no plano. Então quando Deus manda eles lá, 10 voltam com um relatório que, olha, lá eles são gigantes.
A gente se sentiu como gafanhotos diante deles. Eles são homens poderosos. E aí, tinha uma dificuldade, mas já tinha uma promessa. E essa promessa já era certa. Era só o povo caminhar que eles iam para a terra prometida. Mas eles se auto-sabotaram. Não, lá tem gigante. A gente aqui nem gafanhoto. Não dá não. De forma que só Josué e Caleb falou, não, vamos lá, a gente pode possuir aquela terra. E assim como esses 10 espias, com esse relatório negativo, muitas vezes nós somos iguaizinhos. Isso é muito difícil, Senhor. Não dá, porque a minha capacidade não dá para fazer isso. Eu bem que queria, mas eu tenho isso e aquilo outro para fazer. Não é que nós temos tantas coisas assim. Nós nos auto-sabotamos. Nós sabotamos os planos de Deus para as nossas vidas, muitas vezes por medo de continuar, por medo de se entregar. E se eu passar vergonha? Irmão, se Deus te chamou, Ele garante. Fica tranquilo. Deus não vai te chamar para coisas que você não é capaz. No reino de Deus, tem diversas posições, tem diversos lugares para nós atuarmos. Até uma pessoa que não aparece na evidência, a igreja depende muito da oração dela. Então nós imaginamos que algo é muito difícil para mim, mas Deus te coloca no lugar certo. Não se auto-sabote. Nós prejudicamos as atividades de Deus, prejudicamos a vontade de Deus. Nós agimos muitas vezes contra nós mesmos. Deus tem um plano para as nossas vidas e muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta disso. Nós sabotamos o sonho de Deus para nós. E nós, dessa maneira, não vivemos aquilo que Deus preparou para nós. Nós sabemos que se nós não fizermos algo, Deus levanta outra pessoa. Há 2000 anos o reino de Deus não parou. E Ele não vai parar se eu ou você decidir não fazer mais nada. Ele levanta outro para viver o melhor na vida deles. Então, a mensagem de hoje é: não se auto-sabote. Muitas vezes, em detalhes, quando nós olhamos um obstáculo à nossa frente, nós já evitamos. Isso não vai dar certo. O pastor me chamou para fazer tal coisa, mas isso não vai dar certo. Irmãos, Deus está te chamando para fazer coisas, para viver com mais intensidade. E eu estou aqui não querendo só falar de serviço. Muitas vezes quando fala assim, Deus está te chamando, é o quê? Para limpar o quê? É para ajudar a fazer o quê? Não, Deus está te chamando muitas vezes mais perto dEle, para ouvir as batidas do coração dEle. Assim como o João, o pastor pregou aqui semana passada, sobre aqueles que tinham os que estavam perto, mas tinha os que estavam mais perto ainda. E quem está mais perto ainda é aquele que ouve a batida do coração, é aquele que ouve a voz e sabe para onde vai. Então não se auto-sabote, porque tem muitos exemplos na Bíblia. A Bíblia fala em Romanos 8,37 que nós somos mais do que vencedores, né? Diz assim, nós somos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem está afirmando que nós somos mais do que vencedores? Sou eu? Não. Quem está afirmando é Paulo, dirigido pelo Espírito Santo. Que aqui no contexto, há muitas dificuldades, mas muitas desse capítulo 8 de Romanos. Mas ele fala, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E aí como nós nos sabotamos? Eu sou um derrotado mesmo. Eu sou um derrotado. Aí nós levantamos na segunda de manhã para ir trabalhar. Mas eu sou um derrotado. Porque fulano é melhor que eu. Porque ciclano faz isso melhor do que eu. E o que importa, irmãos? Se Deus colocou você lá, talvez você não seja o melhor mesmo, mas você está no centro da vontade de Deus. Às vezes não precisa saber mais que todo mundo. Nós nos auto-sabotamos muitas vezes. Perdemos o melhor de Deus
por falar que nós não conseguimos algo. Eu sou um derrotado, mas a Bíblia fala, você é mais que vencedor. Então não é melhor nós acordarmos, nós vivermos e falar, eu sou mais do que vencedor. Eu tenho isso para fazer, isso para passar, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo. Tira a gente do comodismo, não tira? Porque é mais fácil a gente fazer assim. Falei que ia dar errado mesmo, não falei? Eu pensei isso daí já. Aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano. Por que ia dar certo para mim? Isso não vai dar certo para mim, vai dar certo pro meu vizinho. Vai dar certo pro irmão lá, para ele vai dar certo. Para mim não. Autossabotagem. Deus pode nos levar, irmãos, para coisas impressionantes, para coisas maravilhosas. E nós nos autossabotamos. Olha quem se autossabotou, o filho pródigo. Ele fez de tudo para sair da presença do pai. Ele falou assim, eu sou autossuficiente, eu não preciso de mais nada, eu vou gastar o meu dinheiro, que na verdade nem era dele, né? Ele teve que pedir para o pai dele ainda o dinheiro para poder sair. E aí ele saiu pela vida autossuficiente. Ele autossabotou a própria vida. Uma vida linda na presença do pai, com todas as coisas lá, mas ele autossabotou. Eu quero conhecer lá fora. Eu quero saber como é que funciona lá. Eu quero gastar tudo o que eu tenho. Um outro que se autossabotou é um daqueles homens do talento. Lembra dos talentos? Veio o Senhor e deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. E os outros foram, que recebeu 5 multiplicou aquilo, que recebeu 2 multiplicou, mas um enterrou. Mas sabe que quando começa essa parábola, ele fala que o Senhor deu conforme a capacidade de cada um. Deus não deu mais do que eles poderiam fazer. Então aquele homem, o Senhor sabia que ele poderia administrar 1 talento. E aí ele fez o que? Ele se autossabotou. Ele pegou aquele talento e enterrou no chão e falou, vou deixar guardado. E quando aquele senhor voltou, ele falou, antes você tivesse guardado no banco o dinheiro, que eu pegava pelo menos os juros. Quer dizer, ele se autossabotou. Deus não vai dar coisas maiores que você pode fazer. Quando Deus te dá algo a fazer, faz com toda a sua força. Mas o fulano faz melhor. Faz com toda a sua força e o melhor que você pode. Não importa se alguém faz melhor ou pior. Faz aquilo que Deus te chamou. Não se autossabote. Não autossabote a sua vida. E diante disso, apresentado, diante desse texto, desse versículo que eu li, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram a sua própria cisterna rachada, que não retém água. Será que Deus, nesta manhã, poderia ter algum protesto contra as nossas vidas? Será que, se nós olharmos nós mesmos, olharmos para nós, será que nós poderíamos ouvir a voz de Deus dizendo, o meu povo cometeu 2 crimes. O meu povo está cometendo algo muito errado. Será que nós poderíamos ouvir e falar realmente ou não? Melhor que não. Mas e se for? E aqui diz no texto que o primeiro crime, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Muitas coisas começam bem. Nós vemos na história, Paulo contando, ele fala assim, Demas me abandonou. Irmãos, Demas andava com Paulo. Eu lembro uma vez, eu ia fazer um curso, há muito tempo, 8 anos atrás, é um tempinho, né? E eu lembro que era lá no Betel Brasileiro. E eu lembro que ia ter aula com o Russell Shedd. Irmãos, o Russell Shedd é um grande nome, foi um grande nome, já passou, já está com o pai. E aí eu fiquei pensando, eu falei, quando eu estiver do lado do Russell Shedd, eu não sei nem o que eu vou falar. O que eu vou falar pro Russell Shedd?
né? Vou dar a paz do Senhor, pastor, né? E não vou falar mais nada, que eu não sei nem o que eu falo para esse homem de tanta coisa que ele fez e que ele é, né? E depois eu descobri que o pastor André andava com ele, né? Andava com ele, ele ensinava o pastor André. Mas na presença de Paulo, Demas, que começou bem, determinada hora, diz Paulo que ele amou o presente século, ele amou as coisas do mundo, ele falou, vou embora. Demas abandonou, ele se auto-sabotou, ele auto-sabotou o seu futuro. Talvez ele queria lá, encontrou os amigos do filho pródigo lá no mundo, né? Tudo à toa, gastando dinheiro à toa, fazendo coisa errada. Talvez era isso que ele queria, ele se auto-sabotou. Ele sabotou a eternidade. Talvez ele auto-sabotou o futuro da família dele, com essa decisão. Ananias e Safira é outro caso. E eles vendiam tudo que tinham no começo da igreja e ali eles contribuíam. Ninguém era obrigado a nada. Mas eles faziam porque queria. E aí esse casal, eles vendem uma propriedade. E eles falam que eles vão dar tudo que eles tinham, mas eles deram só uma parte. Eles não precisavam dar tudo. Mas se eles falaram que ia dar tudo, eles tinham que dar tudo. E aí esse casal aqui, ó, um após o outro, caiu aos pés de Pedro, mortos. Auto-sabotaram o futuro da vida deles. Segundo a Crônicas 26:16, diz de um rei chamado Uzias. Até Isaías, quando começa o livro, ele fala, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono, né? Então, esse rei, ele ficou muito conhecido. E diz que ele começou o reinado dele com 16 anos. E ele reinou por 52 anos. E ele fez, a Bíblia diz que ele fez o que era reto. Durante muito tempo ele fez o que era reto. Mas em determinado momento da vida dele, ele entrou no santuário para queimar incenso. Isso aí, quem tinha que fazer isso era o sacerdote. Ele foi repreendido. E ele então pegou uma lepra e terminou os dias dele afastado do povo. E o texto da Bíblia diz assim, ó: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Olha, irmãos, 52 anos de reinado ele teve. E ele se auto-sabotou. Sabe, era para estar escrito na história da Bíblia, nas crônicas da Bíblia, a melhor história. O rei Uzias, ele serviu ao Senhor, até o dia que ele passou, ele dormiu com os seus pais, ele fez tudo o que era certo, mas no meio da história dele, ele se auto-sabota. Um rei que estava fazendo tudo certo. E eu acho, irmãos, que não é muito difícil disso acontecer comigo e com você. Eu conheço muitas pessoas que caminhavam muito bem, que eram homens e mulheres de Deus, realmente com coração em Deus. E em determinado momento da vida eles se auto-sabotaram. Isso aqui não é para mim. Eu pedi uma bênção e não aconteceu, ou aconteceu uma fatalidade. Eu não quero mais saber disso. Talvez você conheça gente assim também. Homens e mulheres de Deus se auto-sabotaram. Então eu acredito que isso é um alerta para as nossas vidas, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Tinha um pastor que falava assim: vamos documentar tudo, porque vai que eu levanto, bato a cabeça e não lembro de nada. Às vezes a gente é assim, a gente levanta, bate a cabeça e tudo que prometeu, tudo que ia fazer, não vai fazer mais. Se auto-sabota. Porque no começo, nesse capítulo, o texto diz assim, ó: eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva você me amava, e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declarava o Senhor. Olha aqui, ele fala de um povo que era fiel, como uma noiva, você me amava e você era fiel. Isso nos remete muito ao primeiro amor, aquela intensidade. Quando nós conhecemos o Senhor, nós falamos: nossa, é isso que eu quero viver, eu quero gritar por Jesus. Eu lembro que
quando eu fui assistir aquele filme Paixão de Cristo, eu lembro que isso foi assim uma coisa extraordinária nos cinemas, lotava o cinema. E quando acabou aquele filme, uma pessoa, um jovem passou lá para frente, começou a declarar o nome de Jesus, sabe? De uma forma bonita, assim, falando ali para aquelas pessoas que estavam ali naquele cinema. E é desse jeito. Então, Deus olha um povo que tinha um primeiro amor, que era fiel, que diz assim, ó, você me amava. Você me amava e você me seguia pelo deserto. Irmãos, deserto é um lugar de sequidão. Deserto é um lugar de bicho de aquelas cobras que tinham, aquelas serpentes que tinham, escorpiões. É lugar de prova, de luta, quando nós falamos de deserto. Mas diz assim, Deus está falando, você me seguia pelo deserto. Quer dizer, você acreditava em mim que eu ia te conduzir. Você me seguia por uma terra não semeada, algo que não tinha nada. Você me seguia, você confiava. Os devoradores, aqueles que devoravam, eles eram devorados. Eu não deixava, eu cuidava de você, Israel. Então, esse é o contexto quando Jeremias começa a falar. Vocês estavam no top. Vocês eram um povo fiel. Vocês estavam no primeiro amor. Vocês iam aonde eu levava. E vocês confiavam em mim. Como uma noiva se arruma para o seu noivo, assim era vocês. E agora, olha a situação que vocês estão. Vocês me abandonaram. A Bíblia ela faz algumas coisas assim. Vocês me abandonaram a mim. Quer dizer, olha bem, se abandonou mesmo. Você me abandonou. E como é que a gente pode abandonar? Porque o Alex pregou aqui quarta-feira falando da religiosidade, dessas coisas. E às vezes nós estamos aqui, e é muito bom estar aqui. Mas às vezes nós abandonamos o Senhor. Nós estamos numa cadeira. E eu posso falar isso com muita propriedade, irmãos. Eu já passei por muitas fases dentro da igreja. Por muitas fases. E às vezes você pode estar sentado aqui, no lugar propício, na atmosfera ideal, mas tão longe do Senhor. Mas tão longe do Senhor. Quando que eu abandono o Senhor? Quando eu não oro mais. Quando eu não oro mais, eu abandonei. Há um relacionamento com quem não fala com ninguém? Numa casa onde as pessoas não conversam, como é que um casal vai ter um relacionamento? Como é que o marido, a esposa vai saber o que o outro pensa, o que o outro quer? Qual que são os sonhos? Não tem um diálogo, não tem uma conversa, ninguém chega ali, vamos conversar, vamos almoçar junto, jantar junto, vamos fazer qualquer coisa aqui, vamos conversar. Não tem relacionamento. E quando não tem relacionamento, é uma apostasia, é um abandono. Você deixou a pessoa para lá. Não é assim? Quando você não quer mais falar com uma pessoa, você abandona ela para lá. Não quero mais saber, deixa para lá. Você abandonou, não tem mais relacionamento. E às vezes nós estamos aqui, nós estamos no meio do povo de Deus, né? Vivendo coisas, cantando, aprendendo. Mas muitas vezes nós não temos mais uma vida de relacionamento, de oração. Ficou para trás. Ficou lá naquele tempo, lá quando Deus olhou e falou, você me seguia para onde eu ia, você era fiel. E agora Ele olha para nós e fala, vocês me abandonaram a mim. A fonte de água viva. Não confia mais na direção de Deus. Lembra que eu falei, isso é da minha cabeça? Deus te dá uma direção, nos dá uma direção e nós não fazemos. Nós nos autossabotamos, nós não fazemos. Nós abandonamos a Deus. Porque nós não confiamos nele como nosso Deus, quando Ele dá uma direção. Fala, isso é loucura, só pode ser. Às vezes Deus está dando uma direção para nós, isso é loucura, como se Deus fosse algum louco a dar uma direção doida para alguém. Faz uma coisa que é uma loucura. E assim nós procedemos. Mas nós estamos na igreja. Mas quando alguém nos vê na rua, paz do Senhor, estão confiando que a gente está vivendo com intensidade com o Senhor. Talvez eles nos procurem e falem, ora por mim. Aí você pensa assim, eu não oro. Eu tenho até vergonha de a pessoa achar que eu oro e eu não oro. Isso acontece, irmãos.
Isso pode acontecer e mais rápido do que a gente pensa. Quando nós vemos, nós só somos uma pessoa, né, que a gente fala dos fariseus e às vezes nós somos iguais. Nós sabemos aqui, pode isso, pode aquilo, a igreja é assim, o irmão pregou errado, porque devia ter falado assim, ou aquela música está errada, porque isso não está na Bíblia certo, e tal, e nós elencamos tudo. Mas às vezes, irmão, nós nem encostamos o nosso coração para ouvir as batidas do coração de Jesus, nós encostamos o nosso ouvido para entender o que Jesus quer, nós abandonamos a direção dele. Quando nós não nos alegramos em saber o que Deus fez através da história, o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram, o que os nossos irmãos fizeram, através dessa leitura aqui, irmãos, é um abandono também. Nós estamos falando, tanto faz a história, tanto faz o que Deus fez. E às vezes, nós vamos ficando assim, com um cristianismo somente de fachada, porque nós nos autossabotamos e falamos, eu não vou orar porque eu já orei ontem. Eu não vou buscar a Deus hoje não. Ontem foi muito bom, o culto foi top, né? Deus falou comigo, o louvor foi bom, foi muito bom. E aí na segunda começa, não tem mais oração. Não dá para viver de domingo em domingo no Evangelho. Não dá para viver assim. É uma coisa diária, uma coisa é todos os dias buscando ao Senhor. Não querendo, Deus não quer um relacionamento de fachada. As pessoas olham para nós e elas imaginam, né? Nossa, que homem, mulher de Deus, que ora, que busca, que está na igreja. Aí Deus olha para nós assim, e nós mesmos sabemos, né, irmão? Pior do que qualquer coisa, a gente sabe quem somos nós. Então essa pregação é uma chamada a viver um amor intenso com o Senhor. Deixar de se autossabotar os planos de Deus. E viver com intensidade, porque Ele te chamou. Você é filho amado de Deus. Você é um filho amado. Aonde você estaria se você não estivesse aqui nesta manhã? O que você estaria fazendo da sua vida? Quantas pessoas nós não estamos vendo, né, que tinha uma vida horrível, mas horrível no pecado. E hoje são pessoas transformadas que influenciam a sociedade para o bem. Não sei se esses influenciadores do mal aí não, né? Só ensina coisa errada. Mas pessoas boas. Então não se autossabote, porque tudo aquilo que Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. Nós cantamos isso hoje, irmãos. Que não seja só uma música que saia dos nossos lábios. E nós deixamos, olha o que ele fala, deixou a minha fonte de água viva. As civilizações, elas nascem perto dos rios, né? Ninguém faz a casa tão longe do rio porque não tem água. Então quando nós queremos estar perto da fonte, nós nos dispomos a morar lá. Nos dispomos a viver lá. Então quando Deus está falando que Ele é a fonte de água viva, e se nós queremos dessa fonte para nós temos que estar dispostos a habitar lá. Habitar na fonte, irmãos. Habitar junto da fonte. Porque lá vem a água pura. A água pura está lá. A água pura que nós podemos buscar diariamente está lá. Hoje para nós é difícil, né? Porque para nós a água ela nasce na torneira, né? Ela nasce no chuveiro. Quando a gente vira ali o registro, ela sai. Como que ela chega? Às vezes ninguém nem sabe como é que faz todo o caminho da água até chegar. É mais difícil de pensar na fonte dessa forma, porque nós temos a nossa mão abrindo a água. Mas quando nós nos remetemos àquele tempo, né, eu lembro muito daquelas pessoas do Nordeste, né, que põe, né, mais visível no Nordeste por causa da sequidão, né, põe aqueles balde e vai, e volta, e vai buscar água, e volta, e vai, né? Por quê? Porque é na fonte que está a pureza da água. É na fonte que tem que buscar. Se pegar água em outro lugar, a água vai estar suja. Não dá para pegar de um lugar parado. Água suja. Então, meus irmãos, hoje você está perto da fonte, buscando água fresca, água boa. Mas amanhã precisa buscar de novo. Amanhã você precisa buscar de novo. Eu estou incluído também, tá bom? Nós precisamos buscar de novo. Não se autossabote.
Ah, eu vou buscar só às vezes, eu vou buscar só no dia que der problema. Não vamos viver o melhor de Deus. Busque água da fonte. Porque olha o que o povo fez. Um povo que estava lá, top, fiel, buscando a Deus, andando Deus mandava pelo deserto, vou pelo deserto. Aquele caminho ali não tem nada, mas eles iam com Deus, eles estavam dispostos a qualquer coisa. E agora eles não estão mais, agora eles já abandonaram. Um povo que estava bem, aí ele abandonou. E aí, eles deixaram a fonte. Primeiro, eles deixam a fonte. Quem abandona, abandona a fonte. Para quê? Ao segundo crime, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Deixaram a certeza pela ilusão. Irmãos, a maior certeza que nós temos são as coisas de Deus. O resto aqui, irmãos, é tudo transitório. Hoje nós temos um emprego, amanhã nós não temos mais. Não é assim? Às vezes chegou lá para trabalhar, feliz da vida, vou trabalhar, aí a empresa acha que você não tem que mais trabalhar lá. Às vezes você pode até estar num relacionamento, e a outra pessoa fala, não quero mais. Pode acontecer. Você não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa. Eu lembro do jogador Kaká, e ele foi casado, e ele falou que ele lutou demais para não acabar o casamento dele. Ele falou, tudo que foi humanamente falando eu fiz, eu jejuei, eu busquei, eu orei, eu fiz tudo. Mas a mulher dele não quis mais. Eu acho que devia ter umas 1 milhão de mulheres que queria casar com ele, mas aquela não queria casar com ele. Mesmo ele sendo boa pinta, aquela não quis ele, né? Então, todas as vezes que nós trocamos as certezas de Deus, a certeza que Ele está com nós, por essas coisas passageiras, nós estamos igual ao filho pródigo, vivendo de ilusão. Ah, eu vou viver de ilusão agora. Vou viver um sonho. Mas a maior certeza é a Bíblia, irmãos. A maior certeza é a presença. Se você, aquele texto de Lucas 12, 20, que aquele homem estava colhendo muitas coisas. E aí ele fez um armazém, colocou tudo lá, e aí já não cabia mais, ele vai destruir tudo, eu vou colocar tudo em outro, já tem um projeto montado na cabeça, tá tudo certo. Aí a pergunta era louco, hoje te pedirão a tua alma, aí o que você tem preparado, para quem será? Para quem? Quem que vai ficar com tudo isso aí? Se você não preparou nada para Deus. Às vezes nós vivemos assim. Nós projetamos uma vida limitada, projetamos uma cisterna, né? Uma cisterna, irmão. Imagina uma caixa d'água enterrada no solo. Ali. E ali a água vem e vai entrando ali, vai entrando, a água da chuva cai ali e enche aquela cisterna. Só que aqui o texto está falando, vocês cavaram cisternas rachadas. Quer dizer, a água da cisterna, irmãos, é turva. A água da cisterna é ruim. A água da cisterna não é para beber. Isso é para você banhar as plantações, fazer outras coisas. Mas não é para você viver daquela água. A água boa, ela só é na fonte. Imagina um rio que vai passando, até um rio mesmo vai passando, a população vai sujando ele aqui. Lá no final, lá, quem beber daquela água já tá ruim. Imagina essa água enterrada no chão, irmãos, com uma cisterna rachada ainda. Quer dizer, os nossos projetos sem Deus, eles são assim. Até parece, falar, não vou ter que buscar lá na fonte não, hein? Porque eu tenho aqui, ó, guardadinho uma aguinha aqui, ó. Água suja. Água que não serve para nada. Mas a ilusão da cabeça do homem, ela faz essas coisas. Ah, eu tenho aqui, ó. Tem uma aguinha aqui, tem um pouquinho. E aquela água ainda rachada, ainda da cisterna, vai levando embora. O pouco que tem vai levando embora. Esses são os projetos longe do Senhor. Isso é quando nós nos autossabotamos e nós não queremos nos dispor de buscar na fonte. Porque não é mais fácil estar aqui? Peguei minha canequinha aqui, peguei minha aguinha. A água é ruim, mas eu estou bebendo, não estou? A água é ruim. Eu vou ficar doente com aquela água lá. Cheio de bicho que vai caindo, de coisa que está ali.
A água é ruim, mas tá perto, ó. Eu não preciso nem fazer força. E assim, nós nos auto-sabotamos com uma água turva e imprópria parada. Olha que insano isso, irmãos. Mas é isso que o povo fez. Se o povo fez, eu acho que nós podemos repetir, viu? Eu acho que nós podemos repetir. Quando nós menos pensarmos, nós estamos fazendo igual ou pior. Por isso que é uma mensagem de alerta para nós não nos auto-sabotarmos, para nós vivermos a intensidade da riqueza de Deus, do manancial que nós temos, esse manancial de águas vivas que nós temos ao nosso dispor. Você tem ao seu dispor, igreja. Você é filho, você é filha, você faz parte deste povo. Deus enviou o seu filho para morrer por você. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Toda a declaração de amor já foi feita, e nós podemos viver o melhor se nós acreditarmos e não vivermos de ilusão, nos auto-sabotando, falando que eu não posso viver bem assim. Billy Graham foi um grande homem, ele fez o que Deus mandou para ele fazer, irmãos, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou nós fazermos. Ele foi um grande, talvez não terão outros igual ele, e tá bom assim. É o homem do talento, ele consegue um talento só. Deus sabe o talento que a gente pode administrar. E se ele pode um. Se ele pode dois, pode dois. Ele podia administrar muito. Assim como Paulo, como Pedro, Billy Graham e outros grandes aí que nós conhecemos na história. Mas nós estamos lá ou nós estamos vivendo de ilusão? Isso não é para mim. Isso é para o irmão. Isso é para a irmã. Isso é para... deu certo por causa de não sei o quê. E aí nós vamos nos auto-sabotando. E não vivemos o melhor da história. Estamos bebendo aquela aguinha suja, barrenta lá, e estamos lá, feliz da vida. Olha que bom. A minha aguinha está aqui, hein? Aí a cisterna indo embora, levando a água embora. E a fonte lá jorrando. Aonde nós podemos nadar, tomar água, viver ali, podemos fazer tudo ali. Mas nós queremos uma aguinha suja. Esse povo quis, irmãos. Esse povo quis. E eles eram seres humanos igual nós. Só que eram de outra geração. E essas cisternas são pura ilusão. E sabe uma ilusão, irmãos? Ageu 1, versículo 6, ele fala que o povo, ele estava construindo, eles estavam preocupados com as próprias coisas deles, com a casa deles, de deixar tudo bonito ali, mas eles não estavam preocupados com o templo do Senhor. E aí, Ageu fala assim, ó: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, ou num saquetel furado em algumas versões. Olha aí, irmãos. O povo, quando ele decidiu viver de ilusão, ele decidiu se auto-sabotar, eles tinham tudo. Olha bem, irmãos, eles tinham tudo. Eles tinham roupas, eles tinham tudo, eles têm plantado, eles tinham força, eles tinham energia, eles tinham tudo, mas eles não tinham Deus. Eles estavam longe do plano. E às vezes nós somos assim, nós temos tudo e nós temos mais do que precisamos, não é a verdade? Se você olhar as mulheres mais, né? Quantos pares de sapato tem uma mulher, né? É uma coisa incrível, né? No homem já é menos, 2 pares já satisfaz a gente, 3, a gente já está feliz da vida. Mas mulher é assim, glória a Deus, há maridos que trabalham e compram sapatos para suas esposas, sem reclamar, né? Nós temos mais do que nós precisamos, mais roupas do que nós precisamos, nossas casas dá para morar bem. Mas às vezes nós estamos tão longe de Deus, nos auto-sabotamos, e temos tudo, mas não temos nada. Temos dinheiro no bolso, muitas vezes, mas não temos Deus. Não vivemos o amor, não vivemos essas coisas que Ele nos chamou. Será que valia a pena para esse pessoal aqui tomar essa água suja, turva, cheia de bicho? Será que valia a pena, irmãos? Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que não vale a pena para eles, mas às vezes a gente está fazendo igual. De outra forma é igual. Quando nós deixamos de buscar o Senhor. Deus é um manancial, é a fonte que nunca se esgota. Pode ir, igreja.
Pode buscar nele. Pega amanhã, já pega o seu baldinho e vai lá na fonte. Vai buscar lá na fonte. Dobra o seu joelhinho lá e busca na fonte. Na terça-feira, busca na fonte. E vai buscando. Você vai ver, irmãos. Você vai ter uma vida saudável, uma vida alegre. Porque quem toma água turva fica doente. Fica triste e doente. Hoje é dia de parar com a cisterna rachada e buscar água da fonte. Eu não sei como é que está a sua vida, mas se Deus deu uma palavra, eu confio na palavra de Deus, certamente nós precisamos. Ainda que possa ser um alerta para nós no dia de hoje. Como que está a sua vida? A ilusão, ela bate a porta em todos os momentos. Ela bate a porta. É melhor viver assim. Eu lembro uma época, e eu comecei a fazer a faculdade, e aí um amigo falou assim, um amigo gente boa, tá? Não queria meu mal nem nada, mas era o jeito dele pensar. E aí ele falou assim, André, não precisa disso não, de fazer faculdade, ficar 4 anos, 5 anos estudando. Tem um cursinho de 3 meses que estuda, que dá esse curso e você aprende tudo. Você não precisa de tudo isso não, fica 4 anos na faculdade. Aí eu falei, verdade, né? 4 anos pagando mensalidade, não sei o que, gastando meu tempo. Vou fazer o curso de 3 meses. Ilusão, irmãos. Como que você vai comparar? Aí eu cheguei lá depois de 3 meses, eu não sabia nada também. Porque eu não sabia os conceitos das coisas, como que as coisas da internet, da informática funcionavam. Grande coisa eu fiz. Grande coisa. Depois eu olhei para trás e falei, fui enganado pelo diabo mesmo. E às vezes a gente faz isso. A gente vai viver uma ilusão que é mais rápido, hein? Pega da água suja aqui, toma um pouquinho, não mata não. Hoje não mata. Todo dia tomando água suja vai matar, irmão, vai dar doença. Então, irmãos, que Deus não tenha nenhum crime para falar contra nós. Que nós não estejamos assim buscando de lugares que Ele não se agrade, mas que nós estejamos buscando direto da fonte dele. Amém? Glória a Deus, vamos orar?